Hoje, vamos fazer uma análise do fundo imobiliário XPIN11, que atua no setor logístico e possui um portfólio diversificado entre galpões industriais e logísticos. O estudo tem como referência o relatório gerencial do mês de julho, publicado em 26 de agosto de 2025, trazendo os principais destaques da gestão. São examinadas as movimentações estratégicas realizadas, as perspectivas para os próximos meses e o desempenho do fundo diante do cenário econômico atual. Vale ressaltar que as informações aqui apresentadas têm caráter unicamente informativo e não configuram recomendação de investimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. O fundo imobiliário XPIN11 tem como objetivo gerar rentabilidade aos cotistas por meio da distribuição da renda obtida com a exploração de galpões industriais e logísticos de sua propriedade. O fundo foi iniciado em julho de 2018. Está listado na B3 sob o código XPIN11. Possui patrimônio líquido de R$ 729.159.921. Conta com 43.036 cotistas. É classificado como fundo logístico com gestão ativa. A gestora é a XP Vista Asset Management Limitada. O administrador é a Vorts DTVM Limitada. A taxa de administração varia entre 0,75% e 0,60% ao ano, aplicada em cascata sobre o valor de mercado do fundo, conforme regulamento. Pessoas físicas que detêm menos de 10% das cotas do fundo, desde que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão organizado, são isentas de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos. O ganho de capital na venda das cotas é tributado em 20%. Em 7 de agosto de 2025, foi comunicada a distribuição de 74 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,9%, considerando o valor de mercado da cota no fechamento do mês, de R$ 68,79. O pagamento foi realizado em 14 de agosto de 2025. O saldo de resultado acumulado e não distribuído ao final do mês foi de 85 centavos por cota, proveniente principalmente da venda parcial de portfólio divulgada em 24 de setembro de 2024. A gestora e o administrador adotam estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos, alinhada ao fluxo de caixa semestral e à legislação vigente. Foi firmado contrato de locação com a empresa GTEC para a área de 1.924 metros quadrados de ABL no empreendimento Jundiaí 1, com vigência de 60 meses a partir de 1º de agosto de 2025. A taxa de vacância física foi reduzida para 3,8%. A inadimplência sobre a receita de locação ordinária caiu de aproximadamente 20% para cerca de 6%, concentrando-se em 2 locatários. O total de aluguéis não pagos e acumulados, incluindo penalidades, soma cerca de R$ 7.400.000. Os casos são: 1. Polishop. Aguarda a realização de assembleia de credores no processo de recuperação judicial, que incluirá o plano de pagamento ao fundo. 2. Comfort. Ação de despejo protocolada em 24 de abril de 2025. A locatária foi intimada em 29 de maio. Pagou R$ 531 mil. Restam R$ 144 mil pendentes. 3. Sogef. Após ação de despejo em 21 de novembro de 2024, pagou R$ 5.100.000. Restam R$ 700 mil pendentes. 4. Aqualimp. Ação de despejo protocolada em 21 de janeiro de 2025. A locatária se habilitou nos autos em 28 de maio. Em 16 de julho, o fundo recebeu a primeira parcela do seguro locatício. Tratativas comerciais estão em andamento com as locatárias para a formalização de acordos. A gestora e a BBP atuam na prospecção de novos locatários para reduzir a vacância física e na busca de oportunidades de venda de ativos para otimizar a estrutura de capital e gerar ganhos aos investidores. Sobre os dividendos, no semestre, será distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, conforme o artigo 10º da Lei nº 8.668, de 1993. Sobre a DRE do fundo, no mês de julho de 2025, o fundo apresentou receitas totais de R$ 7.297.449. A maior parte desse montante veio da receita de locação, que somou cerca de R$ 6.605.163, refletindo a geração de caixa proveniente dos contratos de aluguel. Os lucros imobiliários, decorrentes principalmente de operações de venda de ativos, representaram R$ 480.651, enquanto as receitas de rendimentos de fundos imobiliários adicionaram um valor marginal de R$ 34.295. Já as aplicações em LCI e renda fixa contribuíram com R$ 177.340. Não foram registradas receitas de vendas de fundos imobiliários, e CRI no período. Do lado das despesas, o fundo reportou desembolsos totais de cerca de R$ 1.520.442.
Desse valor, as despesas imobiliárias corresponderam a R$ 47.896, evidenciando um impacto reduzido. As despesas operacionais, ligadas à administração, consultorias e taxas, totalizaram R$ 657.167. Já as despesas financeiras, compostas por juros e correções monetárias, somaram R$ 815.379, constituindo a maior fatia do custo no período. O resultado base do fundo alcançou o montante de R$ 5.777.000. Desse total, foram distribuídos aos cotistas R$ 5.291.312, o que corresponde a uma média de distribuição de 74 centavos por cota. O valor remanescente foi mantido em caixa como saldo estratégico, em linha com a política de gestão de fluxo de rendimentos do fundo. Sobre o resultado financeiro, o gráfico mostra a evolução mensal do desempenho financeiro do fundo entre agosto de 2024 e julho de 2025, considerando receitas, despesas, lucros imobiliários e a distribuição por cota. A receita de locação se mantém como a principal fonte de geração de caixa, apresentando estabilidade ao longo do período, variando entre aproximadamente 61 e 95 centavos por cota. As receitas de LCI, renda fixa e fundos imobiliários aparecem de forma complementar, mas com menor peso nos resultados. Os lucros imobiliários, provenientes da venda de ativos, tiveram dois momentos de destaque. Em setembro de 2024, com R$ 2,80 por cota, e em março de 2025, com R$ 1,93 por cota. Esses eventos explicam os picos no resultado líquido, mas tratam-se de ganhos não recorrentes. As despesas apresentaram comportamento relativamente estável, oscilando entre 20 e 63 centavos negativos por cota, refletindo principalmente custos operacionais e financeiros. No que se refere à distribuição de rendimentos, observa-se consistência, com o pagamento de 74 centavos por cota na maioria dos meses, independentemente das oscilações ocasionadas pelos resultados extraordinários. Sobre a evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação, podemos observar a disparidade entre o valor de cotação do mercado e o de valor patrimonial, tendo cerca de 30% de desconto. Sobre liquidez, as cotas do fundo são negociadas em bolsa sob o código XPIN11. No período, ocorreram 99.747 negociações, movimentando volume de R$ 6.996.506. A liquidez média diária foi de R$ 300 mil e a cota encerrou o mês a R$ 68,79. No aspecto de rentabilidade, o fundo adota métricas que consideram ganho de capital bruto, apurado pela variação do valor de mercado das cotas, e distribuição bruta, medida pelo fluxo de caixa mensal em relação à cotação. O retorno total bruto corresponde à soma dessas duas variáveis, sem considerar reinvestimentos ou tributação. Para efeito comparativo, se utiliza o índice IFIX, que reflete o desempenho médio dos fundos imobiliários listados na B3. O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 729.159.921. O valor patrimonial por cota foi de R$ 101,97, enquanto o valor de mercado da cota ficou em R$ 68,79. Obteve um retorno de ganho de capital negativo de 2,41%. A distribuição bruta de rendimentos foi de 1,08%, o que levou o fundo a registrar um retorno bruto de menos 1,34% no mês. Esse desempenho está alinhado com o índice IFIX, que apresentou variação negativa de 1,36%, com diferença marginal de apenas 0,02 ponto percentual. O gráfico da série histórica acumulada revela que mesmo com a inclusão dos dividendos distribuídos, o desempenho do fundo imobiliário XPIN11 ficou abaixo do índice IFIX no período analisado. Enquanto o IFIX acumulou R$ 160,58, o fundo alcançou apenas R$ 124,02. Esse resultado indica uma performance inferior em relação ao benchmark do setor, evidenciando que o retorno total do fundo, incluindo valorização da cota e distribuição de rendimentos, não superou o índice de referência. Essa diferença pode refletir fatores como desvalorização de ativos, vacância, inadimplência ou decisões estratégicas de gestão. O portfólio do fundo XPIN11 é composto por 97,3% em imóveis, 2,2% em aplicações financeiras e 0,5% em cotas de fundos imobiliários. 92,6% dos contratos são típicos. 7,4% são atípicos. A receita de locação está distribuída da seguinte forma: Centauro representa 18%, Sogef, 12%, Natural One, 10%, Brasilata, 9%, Smart, 7%, Quisabor 7%, MKSAB, 5%, Aqualimp, 5%, e os demais locatários somam 27%. Por setor de atuação, 18% da receita vem do comércio varejista, 17% do setor de alimentos, 15% de tecnologia, 12% do setor automotivo, 11% do setor logístico e 26% de outros setores. 63% dos contratos são corrigidos pelo IPCA. 37% são corrigidos pelo IGPM. 11% dos contratos terão reajuste em setembro, 8% em outubro e 8% em dezembro.
3% dos contratos vencem em 2026. 95% vencem a partir de 2027. O prazo médio ponderado dos contratos, VALT, é de 5,6 anos. 61% dos contratos passarão por revisão até o final de 2025. 6% em 2026, 12% em 2027 e 21% a partir de 2028. A vacância física caiu de 6% em março para 5,6% em abril, mantendo-se até julho. Em agosto, será ajustada para 3,8% devido à nova locação com a empresa GTEC. Na composição física consolidada, a Centauro ocupa 15% da área construída, Brasilata, 12%, Natural One, 11%, Sogef, 10%, Quisabor, 7%, Aqualimp, 7%, Mercado Livre, 6%, MKSAB, 5%, e os demais ocupam 27%. No que diz respeito aos ativos imobiliários, a gestora XP Asset Management é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável, PRI, buscando integrar práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança, ESG, na gestão do portfólio. Os imóveis do fundo já apresentam medidas como reuso de água, coleta seletiva, estação própria de tratamento de esgoto, isolamento térmico e acústico, além de soluções de iluminação natural e em LED. A gestora segue avaliando, em parceria com a BBP, novas ações que possam ampliar os impactos positivos em ESG. O relatório apresenta imagens dos ativos do fundo com suas respectivas características. Abaixo, é exibida uma tabela com detalhes dos imóveis e seus locatários. Para visualizar informações específicas, basta pausar o vídeo no quadro desejado. O portfólio do fundo é composto por 7 condomínios, 87 módulos e anexos performados, 31 locatários e uma área bruta locável total de 267.903 metros quadrados. A inadimplência encerrou o período em 6%. A vacância física e financeira foi de 5,6%. A proporção contratual é de 7% em contratos atípicos e 93% em contratos típicos. O fundo possui 2 obrigações de certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, ambas emitidas pela Tru Securitizadora. O primeiro CRI está vinculado ao edifício Tucano. O saldo devedor é de R$ 99.430.000. O prazo é de 15 anos, com início em outubro de 2021. O indexador é IPCA acrescido de 6,5% ao ano. O vencimento está previsto para setembro de 2036, com pagamentos mensais. O segundo CRI está vinculado ao edifício C. O saldo devedor é de R$ 33.007.000. O prazo também é de 15 anos, com início em maio de 2022. O indexador é IPCA acrescido de 7,5% ao ano. O vencimento está previsto para abril de 2036, com pagamentos mensais. O total das obrigações soma R$ 132.500.000. No momento da gravação deste vídeo, o fundo XPIN11 está sendo negociado a R$ 69,94 por cota, apresentando um bom dividend yield de 12,70%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma desvalorização de aproximadamente 0,89%. Atualmente, seu PVP é de 0,68%. Indicando que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 32% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de R$ 250.000. Com base no relatório analisado, o fundo XPIN11 apresenta uma combinação de atributos positivos e desafios que merecem atenção. Por um lado, destaca-se por seu portfólio de qualidade, gestão ativa, distribuição consistente de rendimentos e um desconto expressivo em relação ao valor patrimonial, o que pode representar uma oportunidade interessante para investidores que buscam valor. Além disso, os movimentos recentes da gestão têm contribuído para a redução da vacância, o que tende a fortalecer a geração de receita recorrente. Por outro lado, o fundo enfrenta riscos relevantes, como a inadimplência de locatários específicos e disputas judiciais, que podem impactar negativamente o fluxo de caixa e a previsibilidade dos rendimentos. Embora os dividendos atuais permaneçam atrativos no curto prazo, é fundamental que o investidor avalie se o desconto de mercado reflete uma simetria positiva, ou se ao contrário, sinaliza riscos estruturais que exigem monitoramento constante da gestão e das métricas operacionais. Vale ressaltar que as informações apresentadas possuem caráter exclusivamente informativo, não constituindo recomendação de investimento. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos, e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Digam nos comentários o que acham sobre o fundo imobiliário XPIN11. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima.